Vida positiva, és muito mais feliz. Liberta o teu coração, desperta o amor que há em ti e sorri. Uma perfeita evolução. Anda e vem comigo nesta viagem para outra margem. E essa energia dá-te mais coragem para viver em harmonia. Eu que quero nesta vida é continuar a sorrir, despertar o amor do meu coração. É assim que quero seguir. Vou conquistar o mundo inteiro. Agora vou evoluir e com a Anabela Cordeiro vou deixar a vida fluir. Estamos em direto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo neste início de noite de 29 de junho de 2022. Escreve aqui nos comentários se me estás a ver bem, se me estás a ouvir bem. Quero saber se está tudo bem para começarmos a conversar sobre como lidar com o medo. Todas as quartas-feiras, aqui no Facebook e no Instagram, horário de Lisboa, às 21 horas, temos o nosso encontro semanal para ti que queres ter uma vida mais positiva e fazer a diferença também na vida das pessoas que tu amas, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na vida dos teus pais, na vida dos teus irmãos. Ora então, boa noite Delfina, boa noite Xavier, boa noite Marcelino. Que bom que estás aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Coloca nos comentários de onde me estás a ver e se és uma pessoa que tem medos, deixa-me conhecer-te um pouco mais. Eu sou de Vila Flor, uma vila adorável do Nordeste transmontano, e em criança e adolescente eu tinha muitos medos e eu desenvolvi um método que me permitiu lidar com eles. E é também sobre este método que eu te vou falar hoje. E tu? Escreve nos comentários de onde é que me estás a ver e quais são os teus medos. E para quem está aqui pela primeira vez e ainda não conhece estas aulas, eu quero dizer que todas as quartas-feiras, às 21 horas, horário de Lisboa, estou em direto no Facebook e no Instagram e estou em gravação para o YouTube para partilhar contigo informação e estratégias para que possas ter uma vida mais positiva, cheia de energia e motivação, para que possas lidar melhor com os obstáculos do dia a dia e resolver as situações do passado que te aprisionam e não te deixam andar com a tua vida para a frente. E o medo é muitas vezes uma questão que está relacionada com o teu passado e hoje é disso que vamos falar, é de como lidar com os medos. Então deixa ver quem é que já está aqui mais na aula. O Filipe Ricardo, boa noite, e a mandar um beijinho. Muito bem. O tema de hoje é então como lidar com o medo. E se tu já costumas usar algumas estratégias para ultrapassar os teus medos, escreve aqui uma nos comentários. Hoje vamos então ter uma aula exclusiva sobre como lidar com o medo. Amélia Carvalho, boa noite, também já entrou na aula. E então, para quem não me conhece, eu chamo-me Anabela, sou mãe há 14 anos, sou mentora de desenvolvimento pessoal, sou treinadora de personalidade e sou mestre professora de Reiki e trabalho com mães e filhos há mais de 20 anos. Então podes encontrar-me no Facebook, podes encontrar-me no Instagram e também me podes encontrar no YouTube. Eu estou deste lado, tal como tu estás desse lado, a construir a minha história, a construir a minha experiência de vida.
E em alguns momentos eu acertei, noutros errei, mas eu adquiri experiência e prática teórica. E tudo aquilo que eu aprendi, quer no meu percurso profissional, quer no meu percurso pessoal, eu partilho nas minhas redes digitais e nos meus cursos. Porque a minha missão é ajudar o máximo de mulheres possível a transformar a sua vida numa vida mais positiva, numa vida mais leve e numa vida mais feliz. Então, se tu gostas das minhas aulas, coloca um gosto, comenta e partilhas, porque isso diz-me que estas aulas são apreciadas e são proveitosas para ti. E isso motiva-me a fazer mais aulas gratuitas como esta. Então, deixa ver quem é que já entrou mais na aula. A Clara Magalhães, olá, boa noite. A Odete Feliciano, boa noite. E mais algumas pessoas que não escreveram comentários, mas que estão a assistir à aula. Então, sejam todos muito bem-vindos a esta aula. Então, excelente. Então, agora vou falar do tema de hoje, que é como lidar com o medo. Então, utiliza os comentários para escrever as tuas perguntas, se as tiveres, e para escreveres tudo o que tu quiseres partilhar comigo. Ainda em criança e também depois na adolescência, eu tinha muitos medos. Tinha medo que os meus pais morressem, tinha medo de estar sozinha em casa, tinha medo de estar no escuro, tinha medo que alguém me fizesse mal, tinha medo de me perder. E quando cresci, eu desenvolvi o medo de não conseguir ser mãe, e depois quando fui mãe desenvolvi o medo de não conseguir ser boa mãe, e depois quando comecei a trabalhar, tinha medo de não conseguir fazer bem o meu trabalho. Enfim, o medo tem-me acompanhado ao longo da minha vida. E, no entanto, o medo é uma emoção natural, normal e necessária. Porquê que o medo é necessário? Porque é por sentirmos medo que nos acautelamos, é por sentirmos medo que estamos mais atentas. Imagina que uma pessoa não sente medo de nada, de absolutamente nada. Ela pode saltar de uma varanda porque não tem medo. Mas ela pode ficar gravemente ferida e pode inclusive morrer. Então o medo é benéfico, é útil, porque nos faz ter cuidados e também porque nos permite desenvolver estratégias para evoluirmos. Quando eu comecei a dar aulas em 2003, eu tinha medo de esquecer a matéria, tinha medo que os alunos me perguntassem algo que eu não soubesse responder, tinha medo de errar. E eu tinha então duas opções possíveis. Ou eu cedia ao medo e desistia de ser professora, ou eu desenvolvia estratégias para garantir que as situações que me amedrontavam não acontecessem, ou então para as minimizar. E o que é que eu escolhi? Eu escolhi preparar-me melhor para as aulas. E neste caso, o meu medo serviu para eu ser melhor professora. Então o medo pode ter uma vertente positiva e pode ter uma vertente negativa. Dependendo do significado que tu lhe dás e da forma como tu escolhes agir perante o teu medo. Compreendes-me? Então, quando é que o medo tem uma vertente negativa? Quando ele te aprisiona. Né? Quando por causa do teu medo não fazes, quando ficas bloqueada, quando não evoluis, quando não ultrapassas. Dou-te alguns exemplos. Quando uma pessoa tem medo de ser assaltada e por causa disso não sai de casa. Quando uma pessoa tem medo de sofrer um desgosto amoroso e por causa disso não permite que outro homem entre na vida dela. Quando uma pessoa tem medo de ter um acidente de carro e por causa disso deixa de conduzir ou não tira a carta de condução. Quando uma pessoa tem medo de não ser capaz e por causa disso não aceita, por exemplo, uma excelente proposta de trabalho. Todas estas situações são exemplos do lado negativo do medo. Quando o medo bloqueia a pessoa, quando a aprisiona, quando impede a sua evolução, quando limita a pessoa de viver a sua vida, de ser feliz, de aproveitar experiências que podem ser maravilhosas para ela. Então, como é que tu podes ultrapassar os teus medos? O que vou partilhar contigo é o meu método. Foi o que fiz e o que resultou para mim, que resultou comigo. Então, tu tens que aceitar o teu medo. E isto significa que quando sentes medo, não vais estar a dizer a ti própria, eu não tenho medo. Tu tens medo, tu sentes o teu medo, então tu deves aceitar isso, deves reconhecê-lo e aceitá-lo. Vou dar-te um exemplo.
Tenho medo de conduzir e ter um acidente de carro. Só de pensar em conduzir sinto um aperto no peito e fico nervosa. Isto é reconhecer e aceitar o medo. E não podes fugir dele, porque é assim que ele se torna cada vez maior. Nesta situação, não conduzir vai dar uma sensação de alívio momentâneo, mas só que não vai resolver o problema, não vai resolver o medo. E para ultrapassar o medo, tu tens que o enfrentar. E para isto é muito importante que desenvolvas a confiança em ti própria. Tu precisas ver-te maior que o teu medo. Muitas vezes o medo não desaparece. E conseguires ver-te maior que o teu medo dá-te a possibilidade de lidar com ele e avançares mesmo que ele ainda esteja presente. Lembro-me de uma situação, eu ainda era adolescente e ia acontecer uma carrinha de mercadorias no IP3. E eu e o meu pai íamos ao mercado de Coimbra comprar fruta e legumes para vendermos depois. E o IP3 na altura estava em obras, em alguns locais. E então tinha a separar as faixas de rodagem, aqueles blocos grandes de cimento. A certa altura, ao ultrapassar um autocarro, comecei a sentir um arrepio de medo, porque me vi ali apertada entre o autocarro e entre os blocos de cimento. E disse para mim mesma, onde eu me vim meter? Eu estava a sentir-me aflita, eu estava a sentir-me mesmo muito aflita. Era numa subida e devido à minha aflição, ao meu medo, eu comecei a deixar de acelerar. E depois pensei, Anabela, não olhes para os lados, olha para a frente e acelera. Então o que é que eu fiz? Eu fixei realmente os meus olhos em frente e acelerei e ultrapassei aquela situação. Eu deixei de me focar no medo e concentrei-me na minha capacidade de ultrapassar aquela situação, no que eu podia fazer para ultrapassar aquela situação. Então eu deixei de olhar para os lados, para o autocarro e para os blocos de cimento, que eram as coisas que eu não conseguia controlar. E foquei-me naquilo que eu conseguia controlar, que era olhar em frente e acelerar. Quando eu desviei a minha atenção para o que podia fazer para ultrapassar o meu medo, o meu pensamento ficou mais claro e encontrei a solução. Então, minha querida, meu querido, o grande segredo para venceres o teu medo não é tentar evitar a situação nem fugir dela. O grande segredo para venceres o teu medo é cresceres pessoalmente, é tornares-te maior que o teu medo. E como é que tu te tornas maior que o teu medo? Desenvolvendo a tua autoconfiança. O tamanho do medo nunca é um problema. O problema é o tamanho da confiança em ti própria. Se vis o teu medo como algo muito grande, significa que tens pouca confiança em ti própria. E se a tua confiança for maior que o teu medo, é muito mais fácil lidar e ultrapassar o teu medo. Então, o grande segredo e aquilo que eu fiz durante toda a minha vida para lidar e ultrapassar os meus medos, baseia-se nestas questões que são super simples. Portanto, e com treino consegue-se atingir. Então, aquilo que tens que fazer realmente é reconhecer e aceitar o teu medo, não fugir dele e desenvolver a tua confiança para ultrapassar o teu medo. Porque só ultrapassando o teu medo, só enfrentando o teu medo, é que tu consegues lidar de forma positiva com ele e ultrapassá-lo. Lourdes Magalhães, boa noite. Carmen, boa noite. Um beijinho. Minha querida, meu querido, segue diariamente os ensinamentos que coloco nas minhas redes digitais, pratica o mantra do dia. Esta aula vai ficar disponível no meu canal de YouTube no início da próxima semana. Se gostaste, coloca um gosto. Se ainda não partilhaste, partilha. E agora vai à minha página de Facebook ou do Instagram. Podes pesquisar por @anabelacordeiro.pt. A minha equipa colocou lá uma publicação sobre esta aula. Escreve lá o teu comentário. E se estás a assistir pelo YouTube, deixa também o teu comentário. Então desejo-te uma vida cheia de energia, com muito amor no teu coração. Um beijo e até à próxima quarta-feira.